Bem-vindos ao nosso podcast Por Trás das Pautas. Eu sou Giovana Becker e hoje estou aqui com o Matheus Caran e a Nicole Maciel e vamos falar sobre as teorias do jornalismo. E para isso, trouxemos uma convidada mais que especial. Seja bem-vinda, Yara Maggioni. Obrigada, Gi. Obrigada, Matheus. Obrigada, Nicole. Eu tô muito feliz. Primeiro que eu fiquei feliz pelo convite que vocês me fizeram e tô feliz em participar. Espero que seja legal para vocês e parabéns pelo conteúdo, parabéns pela iniciativa e vamos lá conversar um pouquinho. A Yara, que é formada em jornalismo pela PUC Paraná, já foi repórter na RIC TV, apresentadora na Band TV e rádio Band News, foi correspondente do Paraná na CNN Brasil e atualmente a Yara é apresentadora do podcast Tem Conversa, que entrevista as personalidades do Paraná e é assessora de imprensa na Central Press. É isso. Leu bem o meu currículo. Obrigada. Bom dia, Yara. Obrigada por estar aqui com a gente hoje. E antes de começar com as perguntas, me conte um pouco sobre qual que foi o motivo que você escolheu fazer jornalismo. Obrigada, Nicole, também. Eu já agradeci vocês, mas agradeço de verdade estar aqui. Porque é muito legal ver novos rostos do jornalismo, ver vocês tão empenhados em fazer também, estudar o jornalismo e buscando futuramente, por óbvio, estarem no mercado de trabalho. Bom, eu resolvi fazer jornalismo, claro que eu considero que a gente é muito novo quando a gente tem que fazer a escolha ali, 17, 18 anos, mas eu gostava muito de escrever aquele clichê, né? Eu gosto de escrever. Mas eu fui descobrir depois de algum tempo, não foi no momento em que eu fiz essa escolha, até às vezes eu atribuo para a ironia do destino, que eu tinha falhas de comunicação dentro da minha família, dentro da minha casa ou até com amigos, e eu acho que eu acabei indo por esse caminho por entender, depois eu entendi, mas por buscar me comunicar melhor. Eu acho que esse foi um dos grandes motivos, até talvez de forma inconsciente, para eu buscar a comunicação. E também, lógico que outros cursos estiveram aí na possibilidade quando eu fui fazer o vestibular, inclusive um que não tem nada a ver, que era engenharia química, que eu pensei em fazer. Mas até por eliminação, eu falei, não, eu acho que o jornalismo deve ser um curso mais legal, eu tenho grandes possibilidades de trabalhar. E na época, pensava em jornal, em revista, em televisão. Em rádio eu nunca pensei, eu trabalhei muito tempo em rádio, é até irônico que isso tenha acontecido. Mas eu acho que por esses fatores, a soma desses fatores, na época, eu gosto de escrever, talvez possa ser algo que vai me dar alguma felicidade no futuro. E o curso de jornalismo deve ser bacana, eu devo ter a possibilidade de olhar para vários horizontes e também, depois descobrindo que buscando me comunicar melhor. Então, acho que foram esses motivos que me levaram para o jornalismo. Que legal. Bom, então vamos começar? Primeiro a gente queria falar sobre como que os meios de comunicação refletem a sociedade. Você acha que eles tentam fazer o mais fiel possível? Você acha que eles são imparciais, que eles tomam sempre um lado? Eu acho que é uma discussão complexa, né? Eu acho que todo mundo sempre fala, mas o jornalista tem um lado, o jornalista ele tem a sua ideologia, sim, eu concordo, mas eu acho muito importante o papel que a faculdade de jornalismo faz, que a formação em jornalismo faz. Por quê? Porque é dentro do ambiente acadêmico que a gente vai entender qual é a ética da profissão. E a ética da profissão você tem os seus valores, você tem as suas crenças, você tem as suas ideologias, mas você tem que entender o que é notícia, você tem que entender como retratar de fato aquilo que você está cobrindo, né? A reportagem que você está fazendo. Então eu vejo como imprescindível o trabalho que uma faculdade de jornalismo faz de formar esse profissional, porque é muito... eu acho preocupante a gente ver muitas... eu vou colocar aqui como blogueiros ou muitas pessoas que tentam escrever notícias com outro nome, mas passando informação sem ter esse comprometimento, esse compromisso com a ética. Quer dizer que todo mundo que sai da faculdade é ético? Não quer dizer. Mas você pelo menos tem um embasamento, tem uma teoria e consegue refletir de alguma maneira sobre o que é o jornalismo e qual o papel do jornalista. Então, primeiro, né, citando a importância da faculdade de jornalismo, e eu acho que sim, os jornalistas eles têm as suas ideologias, mas, e eu vou falar pela minha experiência, eu nunca fiz grandes pesquisas sobre se o jornalista coloca a sua opinião ou não coloca nas reportagens, mas eu vejo
que muitos dos meus amigos, das pessoas que eu conheço, que são jornalistas, que trabalham em veículos, elas têm essa responsabilidade. Então, pode ser que o recorte que você escolha, vou fazer uma reportagem sobre o aumento das vendas de veículos. Dentro desse cenário, eu tenho os dados que falam sobre o aumento de vendas de um mês para o outro, mas a diminuição de um ano para o outro. A escolha de eu vou começar comparando o mês, eu vou começar comparando o ano, sendo que são cenários distintos, já é um recorte que você faz. Mas eu acredito que o jornalista ele tem esse discernimento, especialmente a experiência traz isso, de tentar mostrar o cenário principal para a sociedade. No sentido de, talvez a comparação anual não seja tão importante, a gente tenha que falar sobre a recuperação econômica agora, nesse mês. Então, talvez o lead da notícia ele escolha por esse caminho. Então, por mais que haja essa necessidade de escolher qual vai ser a abordagem, qual vai ser o recorte, eu acredito, posso estar sendo até um pouco poliana, mas que a maior parte dos jornalistas tem esse comprometimento de dizer a verdade, de buscar retratar da melhor forma o que está acontecendo, o cenário nesse momento, muito embora, sim, existam falhas, muito embora existam jornalistas que façam um trabalho que às vezes não é o melhor, ou que errem pontualmente. Todas as profissões a gente tem erro, por que o jornalista não vai ter também? Mas eu acho que eu sou muito fã da profissão, sou muito fã do serviço que o jornalismo faz. Então, de maneira geral, eu avalio que, sim, é um retrato fiel da sociedade, o trabalho que o jornalista faz. Isso que você falou de gente que produz informação, pensando como se fosse jornalista, que a gente tá vivendo nesse momento, né? De não precisar mais de diploma para ser jornalista. E daí, pra gente que tá na faculdade, acaba sendo... a gente desmotiva um pouquinho, porque daí a gente pensa, poxa, eu tô aqui estudando, quero fazer tudo certinho, e daí outra pessoa que não tem, talvez, todo esse conhecimento vai poder fazer o mesmo. Então, eu acho que a gente voltar nessa obrigatoriedade do diploma para jornalista talvez seja algo muito importante, né, para não descredibilizar a nossa profissão. Eu acho importantíssimo. E se a gente for... Se o objetivo é fazer uma discussão sobre um jornalismo de qualidade, a gente tem que pensar em formação de qualidade também. Então, não precisa do diploma, talvez, numa faculdade de jornalismo, porque eu posso querer ter uma figura de alguém do direito, alguém que é formado ou da área médica, da área da saúde, para comentar ou para dar informações diversas sobre as suas temáticas específicas. Não tem problema nenhum. Mas uma formação tem que acontecer. Você tem que... Eu acho que as empresas, especialmente os grandes veículos hoje, eles precisam repassar essa responsabilidade também para os seus comentaristas, para as pessoas que emitem opinião. E, claro, eu entendo esse receio que você diz sobre a não obrigatoriedade do jornalismo. Se eu não estou enganada, foi bem na época que eu estava na faculdade, ou logo depois que foi extinta a obrigatoriedade do diploma. E muita gente perguntava, e aí, você vai continuar fazendo jornalismo? Você vai fazer outra coisa? Vai estudar outra coisa? Claro que essa apreensão passou pela minha cabeça, eu tive essa sensação também. Mas o que eu vejo, pelo menos dos grandes veículos, todos exigem diploma. Então, se você for trabalhar grandes veículos de televisão, de rádio, de sites, né, de portais, de revistas também, grandes revistas que ainda existem, você vai ter a exigência do diploma. E se você, eventualmente, não tiver a exigência do diploma de jornalismo, vai ter exigência de outro diploma e vai passar por uma formação para isso também, para entender a ética da profissão. É desanimador? Em muitos momentos mas ainda o que eu vejo na prática acontecer existe a obrigatoriedade de você ter o diploma de jornalismo para ser repórter de geral, né? Para trabalhar nessas grandes coberturas de rádio, de TV, de portais. Então, ainda não vejo como dispensável, ainda é obrigatório para se trabalhar nesses veículos. Yara, como você disse, né? Agora tem informação para todo e qualquer lado, tem blogueiro dando notícias, essas coisas. E como que o jornalista pode decidir os detalhes que coloca na sua história, mas que esses não influenciem de maneira negativa no objetivo da notícia? Eu acho que tem que haver sempre o cuidado do jornalista na produção e tem que sempre haver uma humildade na produção da notícia. Uma humildade no seguinte sentido, eu acho que o bom jornalista, ele nunca pode achar que ele é um bom jornalista. Ele sempre tem que ter a dúvida. Ele sempre tem que ter uma pulga atrás da orelha no seguinte sentido de, será que essa informação é a correta? Ou será que isso aqui que eu vou falar é minha opinião?
ou eu tenho certeza? E aí eu vou dar um exemplo. A cobertura de um crime de trânsito, por exemplo. Teve um acidente de trânsito em que houve morte, infelizmente, e o jornalista vai fazer essa cobertura no dia seguinte, né? E aí ele vai até o local e vai tentar relatar as informações, vai tentar entender o que aconteceu. Aí ele ouve uma vizinha, né, ao acidente, alguém que morava ali. Não, eu vi que foi um carro branco que passou aqui e que causou esse acidente. Não se sabe ainda o carro. E aí o jornalista, ele vai pegar essa informação e falar assim, beleza, então a vizinha viu que foi um carro branco. Pera, será que ela viu mesmo? Será que essa é a informação? Tem uma câmera de segurança mostrando isso? Hoje a gente tem essa facilidade também, a tecnologia ajuda muito, né, numa cobertura assim. E mesmo que talvez seja importante essa informação, esse detalhe, se ele vai passar essa informação, ele precisa dizer de onde veio, né? Ele precisa dizer, olha, há a informação de uma testemunha aqui com quem eu conversei de que o veículo era branco, mas quem vai dizer isso é a polícia, né? Quem vai fazer essa investigação para apurar se de fato foi isso que aconteceu, se a gente pode afirmar que o veículo é branco, é a polícia, é o trabalho dos investigadores. Então, eu acho que é isso, de você sempre estar com o pé atrás em tudo que você está fazendo, né? Especialmente grandes coberturas, de entender, e de se questionar. Eu vou fazer uma cobertura política, vou entrevistar o prefeito da cidade. E ele está falando sobre a entrega de uma grande obra que custou muito dinheiro, mas vai impactar na vida de tantas e tantas pessoas. Qual é a minha primeira percepção? Eu gostei dessa obra? Se eu gostei, por quê? Ela vai impactar na minha vida? Eu acho que foi importante, mas espera lá. Qual é a minha opinião? Entender qual é a sua opinião, entender qual é o teu primeiro sentimento e depois olhar, beleza, não tem problema nenhum eu pessoalmente achar isso, mas jornalisticamente eu preciso de outras informações, eu preciso de outros embasamentos. Então, para mim, se eu tivesse que falar para um repórter que sempre começou agora, né, num veículo, sempre tenha esse entendimento de que você não é melhor, a tua opinião não é melhor que a dos demais. Então, sempre se cerque do maior número de informações e desse questionamento para fazer o bom trabalho. Afinal, vocês aprendem na faculdade, né, como proceder. Então, agir dessa forma para fazer o melhor trabalho. Uma coisa que a gente aprende também do questionamento, sempre duvidar de tudo, sempre. Independente da coisa, sempre duvide. É isso, acho que é isso. Sempre ter a dúvida. É ruim? Porque a gente nunca vai ter aquela certeza, paz, aquela paz. Perfeito. Mas é uma dica válida para você não cometer erros, né? E não cometer erros, não mexer com reputação, não danificar a vida de pessoas que às vezes não tem nada a ver com isso. Porque por mais que a gente possa dizer que errou, né? A gente possa dizer, não foi bem assim, numa grande cobertura, já tá feito, já não tem volta. Então é isso, acho que você se definiu bem, Matheus. Como você disse, o jornalista ele precisa ter um cuidado, né, essa humildade, mas o papel do editor ele tem que ter essa seleção, essa filtragem na notícia. Como que você acha que essa função pode impactar na influência que o público influencia na escolha do público e tem como ser 100% imparcial? Eu acho que 100% imparcial, não, mas tem como a gente buscar... É como... Talvez eu devolveria com uma pergunta. Tem como ser 100% perfeito? Não, mas a gente pode buscar a perfeição, ou a gente pode buscar a imparcialidade. E eu acho que o trabalho do editor, esse questionamento que você faz, é importante a gente dizer também, não só dessa figura de editor, mas o trabalho jornalístico é muito importante que ele aconteça com muita gente, com pessoas envolvidas. Então, é bem comum vocês ouvirem, e pessoas que falam sobre jornalismo falarem sobre isso, que jornalismo não se faz sozinho, né? Ou um podcast não se faz sozinho, um programa de rádio, um jornal, um portal não se faz sozinho. E é isso, a gente não pode deixar o jornalismo ser feito por uma única pessoa. Por quê? Aí a gente volta na pergunta anterior até do Matheus, porque se você faz sozinho, chega um momento que você acha que você é Deus, né? Não, tudo que eu falo é verdade, só o meu trabalho que importa e só o que eu penso é o correto. O trabalho do editor, ao meu ver, é o seguinte, pegar, colher aquilo que o repórter trouxe, aquilo que o repórter apurou e escreveu ou produziu, e olhar e falar assim,
e num ambiente um pouco mais tranquilo, de não estar no olho do furacão daquela produção, daquela notícia, ter o discernimento de falar, pera, tá faltando alguma coisa. Pera, eu acho que não... Talvez você não ouviu o lado A, o lado B, o lado C. Será que não vale a pena voltar ali no local onde aquilo aconteceu para a gente fazer esse questionamento? E não só isso, né? O papel do editor também é de ser o revisor do texto, além dessas questões da qualidade da notícia, da qualidade do texto que foi produzido também, para que ele seja compreendido. Porque não adianta nada a gente fazer um bom material, uma boa produção, se não vai ser compreendida por quem está assistindo ou por quem está lendo. Então, o editor é uma figura essencial. Pelo menos pela minha experiência, o que eu vejo acontecer, o editor ele é uma pessoa que tem mais bagagem, no sentido de tem mais experiência. Então, é aquela pessoa que vai direcionar. É muito importante a gente contar com pessoas que tenham experiência no jornalismo, porque já viveram outras coisas, já passaram por outras coberturas, então já entendem alguns caminhos que são errados e algumas fórmulas que acabam dando certo. Então, é possível buscar 100% da imparcialidade? Buscar, sim. É possível ter? Acredito que não, porque a perfeição também é impossível de a gente alcançar. Mas quanto mais gente envolvida e comprometida em fazer esse trabalho, o repórter, o editor-chefe, falando em televisão, o repórter cinematográfico, que tem um outro olhar. Quanto mais gente envolvida, mais a gente chega perto desse bom trabalho, desse trabalho de qualidade e dessa imparcialidade também, porque são cabeças diferentes que estão pensando um mesmo tema. E já aconteceu alguma vez de você fazer uma pauta muito legal e falar, nossa, tá muito boa, eu me dediquei muito, tem muita informação, e daí chegar o editor e falar, ó, não vai caber, sei lá, não vai caber no jornal tua pauta, ou não vai dar tempo de colocar no ar. Já aconteceu alguma vez que você ficou tipo, poxa, eu trabalhei e daí chegou na hora e me cortaram? Acho que já, assim, acho que em vários momentos, talvez eu não lembre de um específico para falar, mas é muito comum. E aí eu acho que é um exercício, de novo, de humildade. É muito comum, e na minha carreira foi também muito comum, eu chegar com material produzido e vamos colocar aqui um texto para jornal. Eu trabalhei um período na Gazeta também, na Gazeta do Povo ainda, quando tinha impresso, depois trabalhei um pouco no portal. Então eu chegava com um super texto ou um levantamento que eu achava super importante, ou uma aspas, né, do entrevistado que eu achava que tinha que deixar na íntegra, e o editor cortava. E eu falava, poxa, mas tá tão bom, por que vai cortar desse jeito, né? Mas eu acho que é esse exercício de tá bom mesmo, ou eu me envolvi tanto com aquilo que eu deixei passar a possibilidade de editar. E eu acho que um dos grandes desafios que a gente tem na profissão é essa habilidade de editar. De editar por quê? Porque, independente da cobertura que você vai fazer, você não vai ter todo o espaço do jornal para aquilo. Então, por mais que você... Não, mas foi um acidente com 3 carros, eu preciso de 10 minutos do jornal. Pera, tem outras notícias. No interior do Paraná, a gente tem... problema com falta de água, muita gente impactada com isso também. A gente tem o preço da cesta básica que subiu, está impactando muita gente, tem uma matéria boa do mercado. Então, você tem que entender que, às vezes, o que você fez, não que não seja importante, mas é preciso que haja uma diminuição daquela reportagem, daquilo que você acabou fazendo. Teve agora, enquanto eu vou falando, acho que na época da pandemia ainda, isso antes de ter vacina, eu lembro de eu fazer uma matéria com o presidente, na época, da Sociedade de Infectologia, a Sociedade Brasileira de Infectologia era daqui, e eu gravei uma entrevista com ele sobre um estudo que tinha saído a respeito de um medicamento que se mostrou, de certa forma, positivo para tratamento de pessoas graves, né? Pessoas que estavam já na UTI por causa da Covid. E não tinha vacina ainda, não tinha nada que cientificamente se dissesse que poderia ajudar pacientes graves. Então, foi uma matéria que eu falei, não, essa matéria aqui é a mais importante do mundo, né? É a matéria que a gente tem que dar toda a visibilidade. Eu lembro que ela foi feita, acho que na sexta, finalizada na quinta ou sexta, e era para rodar no sábado. Eu fiquei esperando, a matéria não rodou.
Aí eu falei, não é possível, com tanta bobeira que estão... Na minha visão, né? Tanta bobeira que estão falando, por que não põe uma matéria boa assim, importante? E aí, no domingo, ela foi ao ar domingo à noite, menor do que eu tinha imaginado, com alguns cortes diferentes do que eu tinha imaginado. Claro, gera uma frustração no sentido de, não, eu acho que o entendimento foi errado. Mas, pelo menos foi ao ar, né? Eu acho que é essa redução de danos. Pelo menos a matéria foi lá e o recado foi passado. Agora, é importante também que às vezes, como tudo na vida, pode ser que você esteja certo, a matéria era muito boa e não foi ao ar, mas paciência, acontece. E eu acho que o principal recado, talvez, que eu daria para quem... Não só para quem está começando, mas para quem às vezes se vê nessa dificuldade, é escolher as batalhas que você vai disputar. Então, não adianta. Toda matéria você vai dizer, não, essa matéria é excelente, você vai criar uma rusga, não vai conseguir trabalhar direito com o editor, com o editor-chefe. Agora, se você acha que aquele material é, de fato, imprescindível de que ele vá ao ar do jeito que você trabalhou, aí vale bater o pé, né? E bater o pé respeitosamente, obviamente, né? Mas dizer, não, eu acho que nesse caso a gente pode abrir uma exceção, aumentar um pouquinho o tempo do material no ar, ou aumentar um pouquinho a publicação, ou dividir em 2 reportagens, de repente. Então, a experiência ajuda a fazer isso, né? Mas é um caminho que tem que ser percorrido com o entendimento de qual reportagem vale a pena eu brigar para que ela vá de forma completa e qual eu tenho que entender, talvez não era tão assim incrível quanto eu imaginei, né? Se distanciar um pouquinho daquela cobertura para ter o discernimento melhor do que você está fazendo. É isso que você falou, não dá pra gente ganhar todas as batalhas, né? E hoje parece que cada vez mais tem mais notícias importantes, que tudo tem que ter espaço na mídia. E a gente tá vivendo essa ascensão, principalmente das redes sociais, como fonte de informação das pessoas, né? Porque tá ali na palma da mão, acessa todo dia, em qualquer lugar. E você acha que até esses comentários das pessoas nas redes sociais, tipo, por exemplo, vocês estão pensando em colocar uma pauta X no jornal. Daí vocês dão uma olhada lá, não sei o que, a galera tá comentando muito pauta Y. Será que, tipo assim, hoje... isso é levado em consideração? Tipo, não, já que a galera tá comentando, vamos derrubar, que a gente tá prevendo, né? E fazer essa, que eu acho que é o que a galera quer saber, que vai dar mais visualização, talvez. Com certeza. É um dos grandes desafios que a gente tem também. Mas eu acho que faz parte de entender o novo momento que se vive. E é de todo ruim? Às vezes não. Eu acho que tem que ter esse discernimento e a gente tem que continuar caminhando. No seguinte sentido, eu não tenho a fórmula certa. Você vai ouvir tudo que a rede social fala ou você não vai ouvir nada que a rede social fala. Eu acho que pode ser um momento também do jornalismo de entender... será que a gente não ficou muito tempo distante, achando que só o que a gente achava que era importante era, de fato, relevante para as pessoas, para a sociedade? Mas também eu não acho que se a gente for... falar só do que as pessoas querem ouvir, a gente faz só programa de fofoca, né? A gente faz só programa sobre piada, enfim, porque o noticiário tem esse desafio, e eu acho que o jornalismo tem esse grande desafio, que é disputar atenção hoje. A gente disputa atenção com muita gente, né? A gente disputa atenção com muito veículo. A gente disputa os veículos jornalísticos, e aí claro, eu falo dos veículos tradicionais, de rádio, de TV, de portal, mas a gente fala também sobre os veículos que estão no Instagram, no TikTok, que estão no X, né, agora, que não é Twitter, mas a gente tem um desafio de disputar atenção e de tentar, de alguma forma, falar a mesma língua das redes sociais e trazer o público, de novo, para assuntos importantes. E é um grande desafio, eu não tenho a resposta, mas... respondendo a sua pergunta diretamente, sim, impacta muito. E eu vi isso acontecer ainda voltando ali na época que eu trabalhava na rádio, acho que não tinha nem Instagram na época, era o Facebook. Então, a gente via matérias que davam muitas curtidas ou muitos comentários. E a gente foi, de alguma forma, se pautando para, vídeos dessa forma ou abordagens assim geram compartilhamentos. Isso é importante, porque se você gera compartilhamentos, você acaba crescendo, você acaba atraindo mais público. E atraindo mais público é o quê? É mais comercial também para os veículos. E eles sobrevivem dessa forma, né? Sobrevivem com dinheiro que é pago comercialmente. Eu acho que a gente ainda está vivendo esse momento mas eu vejo que ainda já é um pouco melhor do que quando teve esse início das redes sociais. Então, eu acho que a gente já consegue, muitos jornalistas conseguem entender. Não, isso aqui tá dando um burburinho ali na rede social, mas talvez não precisamos abordar.
Mas eu acho que talvez encontrar o equilíbrio, né? Talvez encontrar o meio termo para ouvir o que as redes falam, o que as pessoas como sociedade estão querendo, mas não deixar de falar do que é importante, não deixar de cobrar quem a gente precisa cobrar, de olhar para a política também, de olhar para os serviços que a população precisa, independente do que está sendo dito nas redes. Aproveitando esse gancho que você falou, né, da audiência, você acha que, tipo, as mídias tradicionais aqui do Paraná, que brigam muito por audiência, você acha que em algum momento elas deixam, tipo, o princípio de serviço, de prestar serviço para ganhar audiência? Muitas vezes, eu acho que muitos... E aí talvez esse recorte que eu tenho, até pela vivência que eu tenha tido, seja mais de televisão. Então, eu vejo que as TVs... E televisão é isso também, né? É complicado porque você tem a audiência minuto a minuto. Então... Então você coloca uma reportagem, por exemplo, a TV coloca uma reportagem no ar e percebe que essa reportagem aumentou a audiência, e aí o editor na hora fala para o apresentador, no ponto ali, não, continua nisso, e às vezes não tem mais nada para ser dito. E aí o apresentador continua, é um absurdo, essa pessoa tem que ser investigada, a polícia não... tem que fazer um melhor trabalho. Vamos voltar com a imagem, né? Então, se trabalha nisso. Por quê? Por briga de audiência, né? Porque... e aí tem todo esse sistema que a audiência é maior, vende mais, os jornalistas ficam mais felizes também, né? Porque tem toda essa questão do trabalho acaba sendo visto, né? E tendo uma valorização dentro da empresa também. Eu acho que há veículos que... Eu acho que nenhum veículo deixa de se importar com o Ibope. Tá? É importante para todo mundo. É uma questão essencial para que os produtos jornalísticos existam. Que tenha gente que assista, que tenha gente que ouça, que tenha gente que leia. Mas eu acho que há veículos que, mesmo levando sempre em consideração a audiência, se chegou em um momento que, não, isso aqui não é notícia, isso aqui não faz mais sentido abordar. Eu acho que há alguns veículos com comprometimento, com ética, trabalhando com ética. E há alguns que só trabalham pela audiência. O ruim, eu acredito que grande parte da população, talvez esteja sendo muito otimista, mas eu acredito que parte da população consiga entender quais são os veículos, entre aspas, sensacionalistas, ou que se aproveitam de alguns assuntos só para ganhar audiência, mas a gente tem uma grande dificuldade também, que entraria em outro cenário de análise, de falta de educação no Brasil, né? Educação no sentido de mostrar, de que as pessoas entendam os produtos que elas estão consumindo, que elas tenham discernimento, que elas tenham uma análise crítica daquilo que elas estão consumindo também como notícia, como veículo de comunicação. Então, são grandes desafios, mas otimista que sou, estamos melhor do que estávamos há 10 anos. Então, vamos trabalhando aí para achar os melhores cenários. Nunca vai ser a perfeição, mas a gente vai tentando buscar o melhor. E agora falando, né, também como que as empresas, né, de mídias são organizadas internamente. A gente falou do seu currículo, né, das suas experiências. Já teve alguma situação que você teve que seguir os princípios da empresa e não os seus? Princípios da empresa. Teve uma situação, eu acho que foi um roubo que aconteceu dentro de uma loja. Um roubo... Foi o seguinte, contar toda a história. Era dentro de um shopping de Curitiba e aconteceu um furto dentro de uma loja, acho que era de sapato. Também irrelevante agora essa informação. Mas a cliente estava com uma bolsa ao lado... E eu acho que era de sapato justamente pela possibilidade de que isso tenha acontecido. Ela foi trocar o sapato, estava experimentando, enfim. E alguém passou e pegou a bolsa dela, levou embora. E a gente tinha imagens desse acontecimento, dessa ocorrência. E tá, beleza, vamos falar sobre isso. Tá aqui, a reportagem chegou completa. Eu trabalhava numa televisão, né? A reportagem estava completa e tal. E a gente sabia o shopping que tinha acontecido isso. E eu lembro que... em determinado momento, perto do jornal ir pro ar, a gente recebe uma ligação, não fui eu que recebi essa ligação, mas porque eu não era chefe, né? Mas o chefe fala assim, recebeu uma ligação e falou assim, não é pra gente falar o nome do shopping. O nome do shopping a gente não vai falar. Quiser dar notícia, dá, mas o shopping a gente não vai dizer. Mas por quê? E tal.
e aí a gente foi entender, eu também era bem ingênua na época, que não sei se um dos donos, um dos sócios ali, tinha também, de alguma forma, ações, eu acho que desse shopping. Então, talvez tenha havido outras experiências que possam ter conflitado com o que eu acreditava, mas naquele momento eu pensei, não, mas e daí? E se não tivesse, se a pessoa que é sócia da TV não fosse sócia desse shopping, a gente ia falar o nome, então só porque a gente não pode falar. Mas eu entendo que são coisas que acontecem, né? Eu entendo que... Foi ruim, eu fui pra casa, mas isso não devia acontecer e tal. Dormi, dia seguinte, vida que segue. Mas tem agora, enquanto eu falava sobre isso, tinha uma coisa que eu odiava fazer. E eu odiava, assim, que era... Eu trabalhei também em televisão e era muito comum, hoje não é, aí graças também à lei de abuso de autoridade, que a gente, jornalistas, né, que nós jornalistas entrevistássemos presos. Então a pessoa era presa e aí a polícia dentro da delegacia colocava lá, agora vocês podem falar com ele. E aí, você fez isso mesmo? Você matou mesmo? E ficava aquele momento de instigar e tal. E eu lembro que eu fiz em algumas vezes isso. Em um momento eu falei assim, cara, eu vou desistir disso. Não é isso que eu quero fazer, não foi para isso que eu fiz jornalismo. E em algum momento veio um insight, né, quando eu estava nessa crise existencial. Bom, é mais fácil mudar dentro, mais fácil mudar as coisas dentro das redações do que fora, né? Fora eu posso ter a crítica, mas dentro eu posso tentar de alguma forma impactar. Então eu lembro que eu fiz um combinado comigo mesma. Eu falei assim, eu não vou mais entrevistar preso. Beleza, se eu era só eu dentro da delegacia, eu podia dar uma desculpa. Ah, não, o delegado nem apresentou. Não... Se eu tava com outros veículos, aí, se eu tô lá e não trago o que outros veículos trouxeram, mas eu fiz um combinado comigo também eu não vou perguntar. Vou deixar o microfone lá, se quiser falar, fala, eu não vou me prestar esse serviço. Então, é algo que, mais do que essa história até do furto no shopping, me impactava mais ainda, porque eu achava muito deprimente essa situação de... a pessoa não foi julgada, né? A pessoa ali é considerada suspeita e ter os jornalistas, as pessoas perguntando ali, expondo, fazendo toda aquela exposição e toda... Enfim, todo aquele sensacionalismo mesmo. Então, foi um momento que eu passei por uma crise existencial, mas resolvi continuar até por achar que, esses dois caminhos. Se eu de dentro tenho mais chance de mudar as coisas do que de fora e... vou dar um jeitinho. Não dá pra ficar totalmente sem, mas eu também não vou me prestar a perguntar. Quer falar? Vou deixar o microfone quando tem outros jornalistas, senão eu vou embora. Mas isso aconteceu. É interessante lembrar essa história. E você já trabalhou em diversas áreas do jornalismo. Você acha que existe um grande manual imaginário que os jornalistas devem seguir para conseguir lidar com todas essas situações que acabam aparecendo? Manual... para lidar com situações de crise ou de... Não, é tipo de vida, assim, que apareceu, que nem os filtros, né, que não deixaram aparecer o nome do shopping. Uhum. Isso. Eu acho que sim, depende. Eu acho que um grande perigo que a gente tem que evitar é da autocensura. Então, eu acho que em alguns momentos, quando você está há muito tempo no mesmo veículo, entendendo bem como é que funcionam todas as engrenagens desse veículo, você pode se deparar com a seguinte situação. Olha, eu sei que o meu chefe, né, eu estou falando especialmente de chefes, não jornalísticos diretos, mas chefe talvez do departamento comercial, não gostem que a gente aborda essa temática. Aí eu vejo que há uma notícia envolvendo essa temática, eu, jornalista, decido, então nem vou atrás. Eu acho que esse tem que ser um grande cuidado que a gente tem que fazer, de não se deixar contaminar, às vezes, pela ideologia da empresa ou pelos nãos que a gente ouve, né, poxa, toda vez, e às vezes não tem a ver com ideologia, mas com... Você é uma pessoa muito criativa, né? Você é um jornalista que sempre apresenta pautas, sempre apresenta novas abordagens, novos assuntos que você gostaria de trabalhar. Aí você sempre leva não. Chega uma hora você fala assim, então tá, não vou fazer mais nada, só vou esperar que venham trazer para mim o que querem que eu faça, né? As pautas que eu trabalho. Eu acho que
essa é uma grande atenção que a gente tem também, de não se deixar contaminar por, às vezes, um ambiente que pode ser dessa forma. E com relação a esse manual invisível, eu acho que, sim, ele existe, mas ele faz parte da cultura de qualquer lugar onde você está. Então, você vai trabalhar numa indústria. Hoje eu trabalho numa grande indústria, não estou falando de jornalista, né? Você entra nessa grande indústria e você conhece os valores da empresa, a missão da empresa. Você tem um manual escrito, formal, de como as coisas funcionam nesse local. Só que você entra para trabalhar e você vê que não é bem assim. Que está dizendo que ali diz que, um exemplo, que o manual escrito da empresa diz que você vai ser promovido quando você atingir as metas. Aí você entra lá, fica 3, 4, 5 meses e vê que o colega foi promovido, mas não atingiu as metas, mas ele tem um bom relacionamento com o chefe. Então, essas coisas acontecem, né? Eu acho que essas linhas invisíveis do que não está escrito, mas acontece, fazem parte da cultura de qualquer empresa. Dentro de uma comunicação, né? De uma empresa de comunicação, isso também vai acontecer. Você tem que se adaptar a algumas coisas e eu acho que tem que ter jeitinho para mudar outras, né? Tem que... E paciência, né? Jeitinho e paciência, porque não é de uma hora para outra, não dá para se frustrar com tudo que acontece de errado, senão você nem vive, né? Em nenhum lugar, porque sempre vai ter uma coisa errada. Mas também, claro, você tem que ter um discernimento para falar assim, não, aqui rompeu todos os meus limites, né? Se você passa por uma situação que... eu quero que você faça uma reportagem, Yara, para enaltecer o trabalho da empresa A. Não, peraí, isso aí não é jornalismo, né? Não é para isso. Aí você pega a tua mala e vai embora, né? Mas tem que ter esse jeitinho para poder mudar de dentro coisas que às vezes não são tão nocivas, mas podem ser melhores, né? Jornalisticamente falando e eticamente falando no trabalho do jornalista. Você falou isso de autocensura e da gente tem que ter, né? Jornalista tem muito que ter esse jeitinho, tem que ter bons relacionamentos, né? Pra gente conseguir muitos contatos com fontes, pra gente ser querido, né? Dentro dos veículos, porque não adianta a gente fazer um ótimo trabalho e daí acabarem recusando pelo nosso jeito. E hoje, se você pudesse falar, assim, o maior desafio pro jornalista, um só, qual você acha que é? Eu acho que o maior desafio pro jornalista, ou a maior dica que eu daria é buscar esses contatos, né? E não buscar esses contatos de maneira... vou adicionar todo mundo no meu LinkedIn. Isso não vai adiantar muito. Mas é buscar ter experiências. É muito difícil você... Lógico, todo mundo faz um planejamento do que, o que eu quero fazer daqui 5 anos. Ou, eu fiz faculdade de jornalismo porque eu quero fazer isso. Só que, às vezes, os caminhos são mais complicados. Às vezes, não é uma linha reta até você alcançar o que você gostaria. Então, eu acho que a maior dica, o maior desafio que eu digo que as novas gerações jornalísticas têm é de conseguir abertura, conseguir espaços para preencher. Então, você tem a oportunidade de ir numa palestra com um jornalista A, B ou C, vá nessa palestra com o jornalista A, B ou C. Se conseguir falar com ele, se conseguir trocar uma ideia, dá um oi. Hoje as redes sociais, elas possibilitam também, manda um oi no Instagram ou no LinkedIn, te vi ontem, que legal. Faz esse primeiro contato. Você não vai conseguir um emprego nesse primeiro momento, não vai. Mas a gente não sabe o dia de amanhã, né? Eu acho que não ter essa vergonha de se posicionar e apareceu um projeto dentro da faculdade que, não vale nota. Não. Aproveitem essa disposição de quem é mais jovem e vai. E entre nesses lugares, né? Ocupe esses espaços. Tem um estágio que, agora não tá pagando muito pouco, eu consigo um estágio melhor, ou às vezes não paga nada. E a gente também entra em questões de privilégios, né? Tem gente que não pode trabalhar sem ganhar. Né? Tem gente que tem privilégio de poder trabalhar sem ganhar, fazer um estágio não remunerado. Mas caso você tenha esse privilégio, ocupe esses espaços, né? Então não é fácil, não tem fórmula, mas não tenha medo do caminho, assim. Não tenha medo de, às vezes, será que esse caminho... Alguma coisa ele vai te oferecer, né? Alguma perspectiva, talvez, no futuro que você nem entenda agora, ele vai te oferecer. Então, vá ocupando esse caminho, vá caminhando devagar e... eu acredito que as coisas
vão acontecendo, né? Acredito. E fazendo um bom trabalho, né? Não adianta também ir ocupando os lugares e fazer tudo de forma relaxada, né? Tratar as pessoas mal, aí, enfim. Daí não tem muito jeito, não tem como você se dar bem. Não, isso acontece que a gente, vamos fazer um trabalho. A gente fala, tá, vamos entrar em contato. A gente fala, tá, por onde? A gente fala com a assessoria, a gente manda mensagem direto. O que a gente faz? A gente liga, será? Então a gente tá, né, principalmente a gente que não, vamos falar, a gente não tem esse costume de ligar pras pessoas. A gente tem pavor quando fala, liga, a gente fala, nossa, não. Então a gente manda e-mail, a gente manda mensagem, a gente faz qualquer coisa, mas a gente não gosta de ligar. E às vezes é uma coisa que precisa, né? Que ali, tipo, mensagem, a pessoa não veio e ligar, talvez resolver em, sei lá, 1 minuto. Então a gente precisa mesmo, né, buscar esses jeitos de chegar nas pessoas, né? E perder um pouco dessa vergonha, porque eu sempre penso que a jornalista não pode ter essa vergonha de chegar nas pessoas, porque ele precisa disso pra trabalhar, né? Você resumiu. Qual é a dica? Seja cara de pau, com educação, tá? Com cara de pau com educação. Mas é isso, é ter essa... E se você tem vergonha, tudo bem. As pessoas às vezes nascem com vergonha. Mas se você for fazendo, a vergonha vai desaparecer. Não vou fazer nunca porque... Por exemplo, não gosto de apresentar um podcast. Não gosto de apresentar na televisão porque eu tenho vergonha. Tá? Faz 1, faz 2, faz 3, faz 4. Até uma hora que você talvez tenha menos vergonha. E a vergonha vai sumindo e aquilo fica natural. Você treinou aquilo, você tem a técnica para fazer e as coisas vão fluindo. É uma coisa que você falou que os jornalistas, né, têm que ter um bom relacionamento, fazer fontes. É uma coisa. Quando um jornalista mantém tipo, as mesmas fontes em redações, com as mesmas fontes, você acha que acaba influenciando as fontes, as notícias, e não o jornalista mesmo influenciando elas, tipo, produzindo? Porque vai ser as mesmas pessoas que vão falar sempre. Eu acho que sim, pode influenciar, porque você tem as fontes que sempre estão falando, sempre estão dando entrevista, e você já conhece o ponto de vista delas. Então, e a gente tem muita gente hoje que pode ser fonte. E aí eu falo sobre, claro, a fonte dentro do governo, talvez não tenha muitas possibilidades, mas uma fonte para falar do conflito, da guerra Israel-Palestina, na faixa de Gaza, enfim. Você tem várias pessoas que podem falar, você não precisa ouvir sempre a mesma pessoa. Eu acho que aí entra... Às vezes você vai ter que optar pelo mais fácil, porque, por exemplo, acabou de acontecer algo e você precisa de alguém na hora para falar. Você vai na tua fonte, você tem o celular dela, você manda um WhatsApp ou liga e fala, preciso de você, consegue dar uma entrevista? Beleza, manda um vídeo. Ok, resolveu. Mas quando você tem mais tempo, e aí vale para todos os jornalistas, tente não ser preguiçoso, não é... Não quero... Não se... Sair do conforto, exato. Talvez, exato, não preciso usar a palavra preguiçoso, mas saia dessa zona de conforto. Legal, eu ouvi o João que sempre fala sobre conflitos internacionais. Mas espera, tem tanta faculdade em Curitiba, hoje as redes sociais também, tem tanta gente falando sobre isso e se expondo e fazendo trabalhos de qualidade, de opinião, de informação. Então, sair da zona do conforto para procurar novas fontes, porque o teu trabalho vai ser mais rico, né? A gente falou agora há pouco sobre como é legal você ter várias pessoas fazendo jornalismo, porque tem várias cabeças pensando, tem várias cabeças que estão analisando o mesmo fato. Se você tem outras fontes, você também trabalha com isso. Às vezes você vai ter que correr para a fonte que você já tem, que te ajudou em muitas oportunidades, mas quando você tem mais tranquilidade, vou falar com o assessor, vou ver se na Positivo tem alguém com quem eu não tenho conversado. Mesmo no curso de biologia. Eu tenho uma fonte no curso de biologia da Universidade Positivo. Só tem um professor lá? Não, tem outros. Então, eu posso buscar, mesmo que seja numa mesma instituição, né? Mesmo que seja por parte do caminho seja o mesmo. Então, zona de conforto. Não deixar a zona de conforto mandar. Então é isso, Yara. Muito obrigada por ceder o seu tempo aqui para passar com a gente e com ajuda a mostrar o seu conhecimento e sobre os insights. Obrigada a todos os nossos ouvintes por nos acompanhar em mais um podcast Por Trás das Pautas e sigam até o próximo episódio. Tchau!